Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero discutir algumas técnicas utilizadas para implementar um circuito lógico partindo de uma expressão booleana. Nós já vimos num outro vídeo que partindo de uma tabela verdade como essa, nós podemos obter uma expressão booleana logicamente equivalente como essa na forma de soma de produtos. Com a expressão booleana, nós implementamos o circuito lógico equivalente. Embora não haja necessidade aqui, numa tabela verdade é possível ter também variáveis internas. Aqui não faria muito sentido representar C barrado, B barrado ou A barrado B, C, mas na medida em que os nossos circuitos forem crescendo e se tornando mais complexos, nós vamos ter que prestar mais atenção às operações com as variáveis internas, porque elas podem desempenhar um papel decisivo para a obtenção do resultado correto na saída do nosso circuito. Vamos ver um exemplo de projeto de sistemas digitais com inputs externos e outputs de um aquecedor de água para café. Segundo alguns especialistas, a temperatura ideal da água para preparar um bom café deve estar entre 95 e 97 graus centígrados. Para obter essa condição, o nosso projeto vai ter dois sensores de temperatura, um chamado T95 e outro T97. A água inicialmente vai estar a uma temperatura abaixo de 95. Na medida em que ela for aquecendo, quando a temperatura da água chegar em 95 graus, nós queremos que esse sensor seja acionado, mas a água continua aquecendo. E quando ela chegar a 97 graus, nós queremos que este segundo sensor seja acionado para que o aquecimento se desligue. Nós vamos ter também um sensor de nível de água N, ou seja, nós queremos que o nosso aquecedor de água esteja sempre cheio de água. E para tornar o projeto mais automatizado, nós vamos ter uma válvula de entrada de água, ou seja, quando esse sensor aqui sinalizar que o nível de água está baixo, a válvula de água vai ser aberta, deixando o nosso aquecedor receber água. Quando o nível de água atingir o ponto ideal, esse sensor novamente é acionado e a válvula de entrada de água é fechada. Nós vamos ter um aquecedor de água que aquece a água desde a temperatura ambiente, passando por 95 graus até atingir 97 graus. E nós queremos ter também um LED L que deve ficar aceso quando a água estiver pronta para o café, ou seja, entre 95 e 97 graus. Inicialmente, o nosso sistema de aquecimento de água tem os seguintes elementos. Esse é o sensor de nível alto de água, essa é a válvula de entrada de água, o nosso elemento de aquecimento ou aquecedor, os nossos dois sensores de temperatura, T95, T97 e o LED L. Nossa tarefa consiste em projetar essa lógica de controle e interface. Note que em todo sistema digital é muito importante diferenciar com clareza os inputs dos outputs. No nosso caso, os inputs ou entradas são esses três sensores, o sensor T95, o T97
LED e o sensor do nível de água. E os nossos outputs são os atuadores, ou seja, é o sinal para acionamento da válvula de água, é o sinal para o acionamento do aquecedor e é o sinal para o acionamento do LED. Depois de uma análise cuidadosa das condições de funcionamento do nosso aquecedor de água, foi produzida esta tabela verdade. Vamos interpretá-la. Como input, nós temos esse sensor de nível de água, o sensor T95 e o sensor de temperatura T97. E como output, nós temos a válvula de água, o aquecedor de água e o LED. Vamos ver o que a tabela verdade nos mostra. Quando o nível de água está baixo, eu quero que a válvula seja acionada para que o recipiente de água seja enchido. Se a temperatura está abaixo de 95 graus, eu quero que o aquecedor seja ligado. Eu quero que o LED também esteja desligado. Já no momento em que o nível de água é atingido, eu quero que a válvula seja fechada. Mas como a água ainda não atingiu 95 graus, eu quero que o aquecedor continue ligado e o LED desligado. Quando o nível de água estiver excelente, a temperatura estiver ultrapassada a 95 e o 97 também foi acionado, eu quero que a válvula esteja desligada, o aquecedor esteja desligado e o LED também esteja desligado. A condição ideal de funcionamento do aquecedor é esta: o nível de água está ok. A temperatura ultrapassou 95 graus, mas está abaixo de 97. Portanto, eu quero que a válvula de água esteja fechada, o aquecedor esteja desligado e o LED esteja ligado, já que possivelmente a temperatura da água esteja em torno de 96 graus centígrados. Novamente, eu quero chamar a atenção para o fato de que, às vezes, os inputs podem ser variáveis internas em vez de sensores, como nesse caso a seguir. Embora o domínio de aplicação desse exemplo seja da área de ciências biológicas, nós temos aqui um interessante experimento conhecido como arco reflexo, que permite ilustrar perfeitamente o papel que uma variável interna pode ter no resultado de um evento. Nesse experimento, quando o médico aplica um pequeno golpe no tendão patelar do paciente, esse neurônio sensor envia um sinal para a medula do paciente. Esse sinal, passando por uma região de sinapse, desencadeia um outro sinal num segundo neurônio que aciona o músculo agonista, ou seja, o primeiro neurônio sensor funciona como entrada, o segundo neurônio motor funciona como atuador. Mas esse mesmo sinal passando pela medula chega até um interneurônio. Esse interneurônio, representado por verde, inibe qualquer sinal para esse músculo antagonista abaixo do fêmur. Ou seja, essas duas condições combinadas, o acionamento do músculo agonista e o relaxamento do músculo antagonista, faz com que o paciente involuntariamente realize esse movimento com seus pés. Nós vamos ainda apresentar um outro exemplo com variáveis internas num sistema de controle de sinais semafóricos em que essas variáveis internas
também desempenham um papel muito importante no resultado do evento em questão. Voltando à nossa tabela verdade, depois de uma inspeção visual, nós detectamos duas situações no mínimo curiosas. Como é possível que o sensor T97 esteja acionado e o T95 não? Se a temperatura ultrapassou 97 graus, ela ultrapassou 95 e o T95 deveria estar acionado também, como neste caso aqui. Nesse caso, quando o T97 está acionado, T95 também, e eu quero que o meu aquecedor seja desligado. Aqui, novamente, a mesma situação. Como T97 pode estar acionado e T95 não. Portanto, temos uma situação logicamente inconsistente nesse caso. Para essas situações, nós chegamos à conclusão de que elas não devem ocorrer e, portanto, na saída, nós colocamos essa representação X, conhecida como don't care. Um don't care representa uma situação que não deve ocorrer na prática. Portanto, o valor de X pode ser 0 ou 1. É irrelevante, já que essa situação não deve ocorrer. Nesse diagrama esquemático, foi considerado o valor de X como sendo 0. Portanto, para a válvula, nós temos 3 situações em que ela vai ser acionada. Por inspeção, obtemos a expressão booleana da válvula. O aquecedor vai ser acionado em 2 situações. Por inspeção, também obtemos o termo produto para o aquecedor. E o LED só vai ser acionado nessa situação aqui. Portanto, nós temos um único termo produto para o LED. Agora, o que aconteceria se, em vez de atribuir um único valor para X, digamos 0 ou 1, nós fizéssemos experimentos atribuindo ora valor 0, 1, dependendo da posição? Será que isso não poderia favorecer simplificando o circuito? A resposta é sim, e essa é uma técnica de simplificação mostrada na próxima transparência. Nesse caso à esquerda, o X da nossa tabela verdade foi sempre considerado com o valor 0. Portanto, chegamos a essa expressão booleana e a essa implementação do circuito lógico. Mas, se colocarmos o valor de X, ora 1, ora 0, dependendo da situação, nós podemos chegar a um outro circuito simplificado que realiza exatamente a mesma tarefa. Uma atividade importante na hora de implementar um circuito lógico é a simplificação, que evita custos desnecessários e reduz o tamanho dos circuitos e o consumo de energia. Na próxima aula, nós vamos aprender uma técnica de simplificação algébrica e outra chamada mapa de Carnot, que vai nos permitir fazer essa transformação de um circuito normal, standard, para um circuito simplificado que realiza exatamente a mesma tarefa. Implementação de um circuito lógico para semáforo com código Gray. Novamente, partindo de uma tabela verdade, vamos implementar um circuito lógico baseado num decodificador Gray para sinais semafóricos. Na representação do nosso semáforo, preferimos colocar as letras iniciais das cores em inglês red, yellow e green, porque em português as iniciais de verde e vermelho são iguais. O
código Gray é um sistema de contagem que se caracteriza pelo fato de que, entre duas palavras consecutivas, somente um bit se altera. Veja esses exemplos. Suponha que a primeira palavra seja 000, a seguinte seria 001, portanto, só houve a mudança de um bit. A seguinte seria 011, novamente mudança de um bit. A próxima seria 010, mudou um único bit. Comparando com o sistema binário padrão, ocorre frequentemente a mudança de 2 ou mais bits simultaneamente. Por exemplo, no sistema binário padrão, depois do número 001, viria o número 010. Note que nesse caso 2 bits precisam ser mudados. Suponha que o bit intermediário 0 se torne 1, enquanto o bit da direita continua 1. Alguns milissegundos depois, o bit da direita se transforma em 0. Se esse sistema estiver sendo implementado com dispositivos eletromecânicos, este valor intermediário pode significar uma condição indesejada no sistema. Mesmo que o sistema tenha sido completamente implementado com portas lógicas, a transição de vários bits pode não ser simultânea e o aparecimento de um valor intermediário pode caracterizar uma situação conhecida como condição de corrida. Essa condição de corrida, nos casos mais graves, pode fazer com que o sistema eletrônico mude de estado. Já no código Gray, a mudança é sempre com um único bit. Os bits do código Gray não têm peso e ele não é um código aritmético, ou seja, não existem pesos associados às posições dos bits, como no sistema binário padrão, no sistema decimal, no sistema octal, hexadecimal, etc. Como a diferença entre duas palavras consecutivas do código é um único bit, diminui a probabilidade de erro na transição. Em nosso exemplo prático, o código Gray vai ser usado para codificar cada um dos 4 estados ou configurações do sistema de semáforos. No primeiro estado, nós temos que o semáforo na via principal vai estar no verde, enquanto o semáforo na via secundária vai estar no vermelho. E ele deve permanecer nesse estado, suponhamos, por 30 segundos. Depois, o semáforo na via principal vai para o amarelo, enquanto o na via secundária continua em vermelho. O terceiro estado corresponde quando o semáforo na via principal vai para o vermelho e na via secundária vai para o verde. Essa duração deve ser menor, já que a quantidade de carros na via secundária é menor, digamos 17 segundos. Finalmente, o quarto estado se caracteriza pelo fato de que agora o amarelo está no semáforo da via secundária, enquanto na via principal continua vermelho. Depois desse estado, voltamos ao estado inicial, em que o verde está aberto para a via principal e o vermelho está fechado para a via secundária. O primeiro estado vai ser representado pelo código Gray 00, o segundo pelo código 01, o terceiro código 11,
e o quarto pelo código 10. Esta transparência é logicamente equivalente à anterior, com a diferença de que aqui se ressalta o fato de que são as variáveis intermediárias que desencadeiam a mudança de estado no semáforo. A tabela verdade do nosso semáforo pode ser preenchida da seguinte forma: no estado 00, eu quero que o verde da via principal esteja acionado ao mesmo tempo que o vermelho da via secundária. No estado 01, eu quero que o amarelo na via principal esteja acionado, enquanto que o vermelho na via secundária continua acionado. No estado 11, o vermelho na via principal vai ser acionado e o verde na via secundária vai estar aceso. E finalmente no estado 10, o vermelho continua aceso, enquanto que o amarelo vai ser acionado na via secundária. Por inspeção visual, nós podemos deduzir a expressão booleana equivalente. Por exemplo, para o vermelho principal, nós notamos que ele vai estar acionado ou no estado 11 ou 10, como ressaltado aqui. O amarelo principal vai estar aceso somente nessa situação, ou seja, no estado 01, e assim sucessivamente. Note que, na maioria dos casos, como por exemplo do aquecedor de água que vimos, as entradas ou inputs são sensores, mas nesse caso aqui são sinais internos fornecidos por um contador interno em Gray. Na próxima figura, o output aqui em vermelho corresponde à coluna em vermelho da tabela, ou seja, a luminária vermelha principal deve ser acionada quando o código Gray for 11 ou 10, como vemos a seguir. No nosso caso, nós vamos usar um LED vermelho. A próxima etapa do circuito lógico corresponde à implementação do LED amarelo, ou seja, ele somente vai ser acionado no estado 01, como ilustra essa figura. Portanto, quando o código Gray for 01, o LED amarelo da via principal deve acender, e assim sucessivamente. Note que em qualquer momento apenas uma das 4 saídas do decodificador Gray vai estar em nível alto, enquanto que as outras 3 vão estar em nível baixo. Essas 2 portas OR podem ser substituídas por OR implementadas com fios e diodos, como mostra a próxima transparência. Se observarmos com mais detalhe esse nosso diagrama esquemático, nós percebemos que há diodos com funções redundantes aqui. Será que esses diodos não poderiam ser eliminados? Como ficaria o nosso circuito se esse diodo D4 for substituído por esse diodo Yellow, esse D3 substituído pelo diodo Green, o D1 substituído pelo diodo Green e o D2 substituído pelo diodo Yellow? Essa transparência mostra o diagrama esquemático em que os diodos com funções redundantes foram eliminados. Do ponto de vista lógico, esse circuito é equivalente ao anterior, mas do ponto de vista elétrico, alguns ajustes precisam ser feitos, como o LED GP
P está ligado em série com o LED RS, é preciso redimensionar esse resistor para que ambos os LEDs recebam a corrente adequada necessária para gerar a luminosidade desejada. Se quisermos operar com LEDs de alto brilho, podemos usar portas NAND de coletor aberto já estudadas anteriormente e representados por esse símbolo com um losango no centro. Nessa nova configuração de NANDs de coletor aberto, precisamos inverter a saída do circuito. Agora, o projetista precisa providenciar uma fonte VCC, um resistor pull-up, que nesse caso pode ser de 390 ohms, porque somente uma dessas portas vai estar acionada de cada vez. Quando o código Gray for colocado em Q2 e Q1, essas 4 portas NAND vão ser acionadas nessa sequência 00, 01, 11 e 10, fazendo que a cada instante, 2 LEDs são acionados simultaneamente, numa sequência de estados já vista anteriormente para o nosso semáforo. Portanto, quando esse código Gray for colocado nos terminais Q2 e Q1 do nosso circuito lógico, os LEDs do nosso semáforo devem acender e apagar nessa sequência pré-determinada.